Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos analisar os argumentos de canais ateístas sobre as supostas contradições da Bíblia. Então, canais como esse, tem muitos canais na internet dizendo que a Bíblia tem contradições. Então, esse canal Ateu Dispor, ele faz o vídeo dizendo várias contradições da Bíblia. Então vamos lá, vamos analisar as contradições da Bíblia. Será que realmente são contraditórias, né? E antes de eu analisar, eu quero dizer assim que eu fiquei um pouco, eu fiquei triste com o vídeo do cara, porque além dos argumentos serem argumentos assim que você vai ver que não fazem sentido nenhum, chega a ser até mesmo uma calúnia contra a Bíblia, né? Porque não são verdade. Você vai ver que não faz sentido nenhum os argumentos contraditórios deles. Mas não é só isso. O vídeo desse rapaz beirou o discurso de ódio, no caso, beirou a intolerância religiosa. Não chegou a ser uma intolerância religiosa, tá? Ele ainda está no seu direito de liberdade de expressão, de questionar, mas ele usou palavras para tentar, palavras buscando denegrir aqueles que acreditam na Bíblia, no caso os cristãos, né, os crentes, os católicos, os evangélicos, ou seja, ele chamou as pessoas que creem na Bíblia, usou palavras, chamou de burro, de extremista, de doente. Então, quer dizer, gente, cuidado na hora de se expressar, tá? Porque a gente tem que respeitar a religião das outras pessoas. Nós podemos sim discordar, dizer que a gente discorda. A gente pode sim, nós temos a nossa liberdade de expressão, mas essa liberdade ela termina quando começa o direito das outras pessoas, e é lei, tá? A intolerância religiosa é crime, tá no Código Penal, certo? A gente não pode manifestar intolerância contra a fé das outras pessoas. Então, cuidado, gente, a gente pode sim questionar a religião dos outros, dizer que está errado, mas nós não podemos buscar denegrir a dignidade da pessoa humana pelo fato de ela ter uma crença religiosa em determinada religião. Então, cuidado com as palavras que se usa, tá? Bom, vamos lá. Aqui, um dos argumentos que ele diz, ele diz que a Bíblia tem contradição ao texto, ao título. Você conhece as contradições e erros que estão na Bíblia Sagrada? A palavra de Deus, aí bota a interrogação questionando se a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui ele diz que no vídeo que a Bíblia tem supostas contradições. Então vamos analisar alguns argumentos deles. Eu não vou analisar todos porque vai se tornar muito cansativo, tá? Mas eu vou analisar alguns. Ele diz aqui, a água da chuva não volta para o céu. Isso está escrito em Isaías. Ou seja, supostamente o autor de Isaías não conhecia naquela época as leis da física, as leis dos ciclos hidrológicos do planeta Terra. Então é isso que ele afirma. Só que isso aqui é uma calúnia, gente. Por quê? Porque em Isaías não está escrito isso aqui. Em Isaías não está escrito que a água da chuva não volta para o céu. Todos nós sabemos que a água da chuva volta para o céu. A gente aprende isso, se eu não me engano, ainda no ensino fundamental, tá? Os ciclos hidrológicos. Então a chuva cai, desce os rios, chega no mar, e aí o sol esquenta a água do mar e acontece a evaporação e a água volta a se tornar nuvem e o ciclo se repete tudo de novo, chove e sempre se repete. São os ciclos hidrológicos. Então a gente sabe que a água da chuva volta sim para o céu,
A gente sabe disso. Aí ele diz que não, que Isaías está dizendo que a água da chuva não volta para o céu. Mas não é isso que está escrito em Isaías. Vamos ver o que está escrito em Isaías? Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente. Ou seja, aqui está dizendo que a chuva não volta para o céu sem antes regar a terra. Está correto. A chuva não evapora imediatamente após cair. Ela primeiro cumpre o seu ciclo hidrológico. Ela cai, aí ela percorre a superfície terrestre, né, na forma de rios, né, de córregos e etc. E depois sofre a evaporação com o aquecimento do Sol. Tá? Então não há discrepância científica nenhuma em Isaías 55:10. E ele colocou no vídeo apenas, a água da chuva não volta para o céu. Mas isso não é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Então ele está cometendo calúnia. Tá? Calúnia contra quem? Calúnia, ele não tá cometendo calúnia contra um indivíduo. Ele não tá cometendo calúnia contra uma pessoa física, contra uma pessoa jurídica. Não. Ele está cometendo calúnia contra um livro e seu autor. Tá? Não deixa de ser calúnia. Tá, gente? Então, eu observo que eu estou pesquisando aqui, eu realmente estou procurando, estou vendo os vídeos dos ateus para militantes aqui no YouTube que dizem das supostas contradições na Bíblia, para verificar que contradições são essas. Digam quais são, que nós vamos analisar. E o que eu estou achando, o que eu estou encontrando é, na verdade, um monte de calúnias. Né? Então, assim, a coisa, gente, será que não é possível entender essas coisas? Eu acho que é possível entender, né? O que há de errado com esse pessoal, né? A coisa é tão discrepante que eu chego a desconfiar. Será que esse pessoal é agente da nova era, que não estão sendo honestos? Ou será que eles realmente são honestos, simplesmente não estão compreendendo a Bíblia? São pessoas que têm realmente dificuldade de interpretação de textos, né? São analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que sabe ler, mas não sabe interpretar o que está lendo. Qual é o problema dessa gente? Vamos para o próximo argumento deles? Você vê que eles são muito apegados à ciência contemporânea, né? Ou seja, a ciência contemporânea é inquestionável para eles. Você vê que todo ateu militante, ele tem a ciência contemporânea como irrefutável, inquestionável. Tudo que a ciência contemporânea fala é a extrema verdade. Ou seja, ele questiona um livro antigo com base em registros fósseis da atualidade. Quer dizer, gente, e se esses registros fósseis forem fraudulentos? Ou se por objetivos políticos, por objetivos de concorrência, existem fraudes? Cadê esses registros fósseis? Mostrem para nós. Porque a gente sabe que pelo menos eu sei, existe muita fraude na arqueologia, tá? Muita fraude mesmo. Então, quer dizer, ele questiona aqui um texto bíblico, ó. Os pássaros foram criados antes, tal. A gente até tem que analisar se Gênesis 1:20 fala isso mesmo. Né? Pode ter outro erro aqui, outra calúnia que ele está cometendo. Mas você vê, eles usam a ciência contemporânea para questionar um livro antigo, que é a Bíblia, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então, quer dizer, e o nome disso é prepotência, gente. A gente não pode fazer isso. Nós temos que sempre fornecer o princípio do contraditório. Quando nós estamos fazendo uma investigação, nós temos que dar chance
para o outro lado falar, para o outro lado mostrar. A gente não pode ser prepotente em achar que as ferramentas que nós temos em mãos são a totalidade. Isso é totalitarismo. Então, você vê que esses ateus militantes, eles cometem totalitarismo, prepotência, calúnia e, como eu falei, estão beirando a intolerância religiosa e o discurso de ódio. Eles não chegam a cometer intolerância religiosa e discurso de ódio. Não chegam a cometer, mas eles deixam nuances para isso, em muitos casos. Tá? Porque a gente não pode chamar uma pessoa de burra, de extremista, de sei lá mais o que, por ela estar fazendo uma prática religiosa. A gente não pode fazer isso, certo? Vamos para o próximo caso. Olha, essa aqui é um absurdo. Chega a dar vontade de chorar, gente. Eu não sei. Ele deve ter tomado 1 litro de conhaque antes de ter feito esse vídeo. Aqui, ó. Ele diz que a Bíblia quebra as leis da física porque em Gênesis 2:10 um rio se divide em 4 rios e eles fluem em direções diferentes. Cara, eu não entendi. O que você está falando aqui é uma coisa tão sem noção que explica melhor. Qual é o problema disso? De um rio se dividir em 4 e fluir em direções diferentes. Você nunca ouviu falar de um delta? Né? Aqui, quer ver? O texto original é assim, ó. Claro, existem várias traduções, usam palavras diferentes, mas aqui, ó, a essência. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Né? Tá, e esses braços, eles corriam para direções diferentes. Um delta. Né? Ele deve estar se confundindo. Ele deve estar se confundindo com essas 4 direções diferentes. Ele deve estar se confundindo com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que mesmo assim é possível. Por que não? É possível. É raro de se acontecer. Tem que ser no topo de uma colina, né, a nascente, a afluência tem que alimentar o topo de uma colina, e cair para os 4 lados, mas é possível, é perfeitamente possível. Eu não entendi, aqui eu nem entendi qual foi a viagem do ateu. Viu, gente, eu não tenho nada contra ateu, tá? Muito pelo contrário, quer dizer, o problema aqui são esses ateus militantes que estão levantando, são eles que estão levantando os questionamentos. Tá? Então eu recebo comentário aqui dizendo: o que vocês têm contra ateu? Nada, gente, não tenho nada contra ateu. Tá? Tem que ser respeitados também na sua crença, assim como cada um de nós queremos ser respeitados na nossa. Então, nada contra. A questão aqui é que eles estão questionando. Então eu estou fazendo um vídeo respondendo. Aqui eu nem sequer encontrei na Bíblia dizendo que corria para direções diferentes. Aqui diz, e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ou seja, provavelmente um delta, um grande delta. Tá? Não tem nada de anormal aqui. E mesmo que tivesse em anormal, isso não é contradição. O misticismo da Bíblia não é contradição, que é o que eu vou falar logo agora em seguida. Então, quer dizer, aqui já mais um caso provável de calúnia, porque ele diz aqui no vídeo dele, aqui, e eles fluem em direções diferentes. Não está escrito que eles fluem em direções diferentes. Está escrito apenas que eles dividem em 4 braços. Pode ser que alguma outra tradução tenha esse fluem em direções diferentes. Mas mesmo assim, mesmo que fluem em direções diferentes, não há problema algum. Porque não confunda direções diferentes com os 4 pontos cardeais. Não está querendo dizer, não é porque é 4 rios que são os 4 pontos cardeais. Não é por causa disso.
Então aqui eu realmente não entendi. A viagem é tão doida aqui, ele deve ter tomado 1 litro de conhaque aqui para poder fazer esse vídeo. É, então isso aí eu imagino, né? Eu estou tentando imaginar o que ele quis dizer com isso. Não há problema nenhum aqui, tá? E mesmo que tivesse infringindo as leis da física, esse vídeo é sobre contradição, gente. Tá aqui o título, ó. Contradições. Não é sobre o misticismo bíblico. Tudo bem, você pode questionar o misticismo da Bíblia, né? Que cobra falando, que não sei o que, coisas, né? Que a gente não observa na realidade, que não são reais. Você pode questionar. Mas não chame isso de contradição. Isso não é contradição. Isso é outra coisa. Tá? O vídeo dele aqui é sobre contradição. Então você vê que esses youtubers, eles são incoerentes na análise deles. Você não pode chamar o misticismo da Bíblia de contradição. O misticismo da Bíblia é outra coisa. Contradição é quando ela diz uma coisa e depois diz outra. Por enquanto eu não encontrei nenhuma contradição aqui no vídeo do colega. Eles questionam muito a questão da Terra plana, tá? Veja bem, gente. Sim, eu entendo que a Terra é plana, tá? Eu tenho domínio das ferramentas avançadas de geologia, de pesquisa geológica, e eu identifiquei que a Terra não é uma bola, certo? Mas você fique livre para entender o que você achar, tá certo? Mas aí eles acusam os cristãos de acreditarem que a Terra é plana por causa da Bíblia. Não, querido. A Bíblia, ela apenas levantou a discussão. Ela apenas trouxe essa discussão. Eu entendo que a Terra não é uma bola, não é por causa da Bíblia, é por causa da minha perícia científica. Eu mesmo busquei montar métodos probatórios para verificar essa história. E verifiquei que ela não é uma bola. Simples assim. Não foi por causa da Bíblia. A Bíblia foi apenas para suscitar a questão, para trazer a questão, né? Mas o que faz a gente entender é a ciência. Tá? Então, essa questão da Terra plana é uma das coisas mais importantes dos nossos dias. Por quê? Porque é isso que deixa claro que nós, a nível mundial, estamos sendo enganados, né? E aí surgem novos questionamentos. Por quem que nós estamos sendo enganados? E por que nós estamos sendo enganados? E por que sobre o formato da Terra? Essa questão da Terra plana é muito importante. Por isso que ela é tão atacada e tão ridicularizada. Aí os caras falam que baleia não é que a Bíblia chama a baleia de peixe. Sabe? Baleia não é peixe, mas a Bíblia chama... Mas aonde que a Bíblia diz que baleia é peixe? A Bíblia só fala de um grande peixe, mas não fala que é uma baleia. Então eu não sei o que esses caras estão comendo, cara. Deve estar bebendo conhaque, sei lá o que estão comendo, cara. Porque a Bíblia não fala que é uma baleia. Vocês é que estão deduzindo que é uma baleia e com isso, pronto, aí a Bíblia é contraditória. Com base na dedução de vocês que pode estar equivocada, né? Porque hoje não existe a gente não conhece outro peixe maior que baleia grande, mas pode existir, ou naquele tempo, que estamos falando de quantos mil anos atrás, poderia existir alguma outra espécie aí, que foi extinta. Então quer dizer, cara, existem N possibilidades, mas para vocês não existe possibilidade nenhuma. A única possibilidade que existe é o umbigo de vocês, né? Eu não sei, cara. É muito complicada essa situação. Aí eles citam os misticismos da Bíblia, né? Aqui no caso, que o gado produzirá crias listradas se virem varas listradas durante a procriação. Então você vai lá, pega varas de álamo e coloca diante do gado, ele vai produzir filhotes com listras. Tá, isso é um misticismo da Bíblia.
Você pode questionar, criticar o misticismo da Bíblia, fique à vontade. Só não chame isso de contradição. Isso é outra coisa. Então os caras, a análise deles, cara, é uma misturança de coisas, de calúnias, de outras coisas mais, de totalitarismo também, totalitarismo científico também, casos, sim, como eu falei nesse vídeo. E agora a questão de chamar de contradição o misticismo bíblico. Misticismo bíblico não é contradição, é outra coisa. Você pode não acreditar, você pode chamar do que você quiser, de alegoria, de coisa que não existe, coisa que nunca existiu. Você pode chamar do que você quiser, né, nessa etapa da discussão. Agora, você não pode chamar de contradição, porque não é contradição. Contradição é quando você diz uma coisa depois diz outra, oposta, diferente, divergente. Agora, o fato de ser uma coisa mística, uma coisa que não existe, não é contradição, é outra coisa. Você concorda? Então, quer dizer, é uma análise equivocada de um texto antigo, né? Pois bem, e sagrado para muita gente, né? Então, assim, além de ser desrespeitoso, não chegou a descumprir a lei, mas foi desrespeitoso, né? Totalitarista, caluniador. Quer dizer, gente, existe um problema sério aí, tá? Existe um problema sério. O pessoal aí do direito, aí, da legislação, poderia explicar melhor para nós até onde vai a liberdade de expressão e aonde começa a intolerância religiosa, tá? Temos que tomar cuidado, existe aí uma linha tênue entre esses dois aí, né? Então a gente pode sim questionar, e até deve, né, questionar outras religiões, princípio da liberdade de expressão, mas sempre mantendo o respeito, né, para não aí começar a beirar a violência verbal, né, ou aí o estímulo à intolerância, né, que eu acredito que em alguns casos ali teve nuances desse tipo aí. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá? Das duas partes também, tá? Também os cristãos também têm que respeitar as outras religiões também. Não precisa admirar, mas tem que respeitar, não é? Bom, obrigado pela sua audiência até aqui. Compartilha, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.